Tudo bom, pessoal? Antes de mais nada, pedir aquele maroto like, a sua inscrição, como disse nos vídeos anteriores, me ajudando a fazer crescer este canal. Preciso aí do incentivo e da contribuição de vocês com a inscrição, literalmente falando. Quero falar um pouco sobre o nosso grande Alexandre o Grande. Uma das coisas que me chama a atenção, eu gravei um short pequenininho, 60 segundos, fazendo uma indagação. Os nossos indivíduos de direita, supostamente de direita ou de direita de fato, talvez até mais direitista do que eu, vou nominá-los. Não sei se isso pode dar algum problema ou não, mas enfim. Entre eles, Nicolas Ferreira, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro não, porque ele está na esfera estadual, Mas o Nicolas Ferreira, que eu acho que é deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, e alguns outros indivíduos, alguns outros personagens que se dizem de direita ou são de direita de fato. Juntando a eles o indivíduo, o pastor Silas Malafaia, e mais alguns outros aí que vocês tiverem o nome, tudo bem? O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes nós ouvimos falar muitas coisas e parece que uma das coisas que esse pessoal está mais fazendo é negando a realidade. Eu, como um afegão médio, um indivíduo sem instrução nenhuma, quase que um analfabeto, tenho conseguido enxergar obviedades que eu me recuso a aceitar que eles, supostamente todos eles, com graduação superior, acho que leitores vorazes em relação a algumas coisas, se negam a enxergar. O que respalda o nosso grande Alexandre, ou Alexandre o Grande, é muito mais do que a questão legal, do legalismo do que se existe no nosso país. É muito maior do que a nossa própria Constituição. A Constituição de um país, ela só tem valor quando tem quem a defenda. E para defender a Constituição de um país, é muito parecido com o fato de você defender a sua casa. Digamos que você mora no meio do mato e você ouça um barulho no seu quintal, força de expressão, na sua chácara. O que você faz? Você levanta e vai lá ver, sem nada em mãos? Ou você de repente acorda os seus 10 filhos, cada um com um pedaço de alguma coisa na mão, e vai lá ver o que está acontecendo no seu quintal? Porque para poder defender a sua propriedade, não basta você falar alguma coisa. Você tem que ter meios para fazer prevalecer o que você pensa, o que você tem como ideal. Então o nosso parlamento, principalmente o parlamento que se diz de direita, ou que é de direita de fato, não tem nada na mão. E nem na fala. Porque até dependendo do que eles forem falar, eles têm os seus mandatos cassados. Tem direita no Brasil? Não sei. Eu acho que o que tem no Brasil, como em vários outros lugares, são pessoas tentando defender as suas posições. E isso muitas das vezes não de maneira ortodoxa, mas sim de maneira razoável. Então, se o indivíduo deixa ele permanecer com vida, ele prefere ter esta meia-vida do que ir para a cruz. Estou utilizando o simbolismo da cruz, fazendo uma referência ao Cristo. Ao que tinha reservado para ele não era a negociação. Era a cruz, a coroa de espinho e uma lança em seu peito. Se ele tivesse entrado em negociação, estaria de mãos dadas com quem? É assim que eu penso. Eu acho que não tem como ter direita se há negociação. A negociação existe quando há coisas razoáveis. O grande Alexandre não é razoável. Eu creio que se eu tivesse mais notoriedade, talvez nem este vídeo para mim, talvez até este vídeo, no meu caso que estou fazendo, seria motivo de problema. Não é verdade? Talvez. Mas e aí?
O que eu deveria fazer? Então eu acho que a primeira coisa que nós, como indivíduos, deveremos fazer é uma coisa que eu li, eu acho que no livro do Bruno Garchagen, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, que nós temos que cuidar muito bem da nossa vida. Cuidando bem da nossa vida, talvez a gente alcance a população, mas isso é talvez, porque tem coisa que não é uma questão de alcançar, é uma questão de querer, do indivíduo. Não tem como influenciar, compreende? Um abraço.